Os desertos cobrem uma vasta área dos nossos continentes e geralmente se formam em regiões com características geográficas específicas. Você sabe onde os desertos se formam e por quê? Aqui está um mapa que mostra as taxas de precipitação em milímetros por mês ao longo do ano no mundo. Precipitação nada mais é do que a chuva, neve ou granizo que cai na superfície do planeta. Note que as partes em azul escuro representam mais chuva por mês do que as áreas em branco ou verde. As taxas de precipitação são usadas para definir o que são regiões desérticas. Desertos são locais onde as taxas de evaporação potenciais são muito maiores do que as taxas de precipitação. E onde os desertos tendem a se formar? Ou seja, onde estão localizados os principais desertos hoje no nosso planeta? Aqui está o mesmo mapa que vimos anteriormente, com as taxas de precipitação, e agora vamos dar uma olhada no mapa com as localizações dos principais desertos do mundo. Você está notando alguma relação entre esses mapas? Se você observar os mapas de pertinho, vai notar que as regiões com taxas mais baixas de precipitação correspondem aos locais onde os maiores desertos estão localizados. Porque essas são regiões onde temos altas taxas de evaporação, elas são as regiões onde os desertos se formam. Então, quais são as localizações geográficas comuns onde os desertos são formados? Bom, os desertos são geralmente formados entre 15 e 30 graus norte e sul da linha do Equador, no interior dos continentes e em sombras de chuva de grandes cinturões de montanhas. Aqui eu estou mostrando a localização dos principais desertos do planeta que você acabou de ver no mapa, mas agora usando o Google Earth Pro. Note como eles são grandes, eles cobrem uma área muito grande dos nossos continentes. E por que será que esses desertos são formados nesses locais? Vamos ver o que está acontecendo em cada uma dessas localizações geográficas. Começando com a posição latitudinal de muitos dos grandes desertos, entre 15 e 30 graus norte e sul da linha do Equador. Os principais desertos do mundo formam-se nessa região devido às características da circulação atmosférica do nosso planeta. Particularmente, estamos interessados em como o ar é transportado pela célula de Hadley. A célula de Hadley é uma célula de convecção atmosférica de grande escala que consiste em massas de ar ascendendo na região da linha do Equador, fluindo em direção aos polos a alturas de 10 a 15 quilômetros acima da superfície da Terra, descendendo nos trópicos e, em seguida, retornando em direção à linha do Equador, perto da superfície. Todo esse processo começa porque a região perto da linha do Equador recebe uma quantidade maior de radiação solar. Então lá temos ar mais quente e temos muita evaporação. A região inteira é geralmente muito úmida, porque o ar quente é capaz de reter mais umidade do que o ar frio. Então, como sabemos, ar mais quente tende a ascender e vai fazê-lo até chegar a cerca de 10 a 15 quilômetros de altura. À medida que o ar sobe, a temperatura diminui. Então, haverá muitos eventos de precipitação à medida que as massas de ar sobem e começam sua viagem em direção norte e sul. Dê uma olhada no mapa que mostra as taxas de precipitação no mundo e observe como há muito mais chuva perto do Equador. Seguindo seu caminho dentro da célula de Hadley, as massas de ar irão continuar fluindo para o sul e para o norte, mas à medida que o fizerem, ficarão mais secas e secas por causa dos eventos de chuva, e também mais frias e frias, já que estão se distanciando da linha do Equador em direção aos polos. Em torno de 30 graus norte e 30 graus sul, as massas de ar tendem a descer em direção à superfície do planeta. Portanto, essas regiões serão dominadas por ar seco, sem muita precipitação, e isso cria o ambiente perfeito para a formação de desertos.
Volte agora a ver no mapa as localizações dos principais desertos do nosso planeta e observe como a maioria deles se situa em torno dessas latitudes. Alguns desertos também estão localizados no interior dos continentes. De uma maneira muito simplista, isso ocorre porque eles estão mais longe das principais fontes de ar úmido. A principal fonte de ar úmido que promove a chuva é o oceano, que fica distante do interior dos continentes. Portanto, geralmente há mais chuva ocorrendo perto das costas, e uma vez que as massas de ar alcançam o interior dos continentes, elas já estão secas. Mas esse efeito inclui muitos outros fatores, e um deles é o efeito da sombra de chuva. Essa figura mostra um exemplo de como a aridez se origina na sombra de chuva das montanhas. O ar quente e úmido vem do oceano, e à medida que se move em direção ao interior continental, encontra montanhas à frente. Então, as massas de ar são forçadas a subir a partir de uma elevação baixa, onde as temperaturas são mais altas, até uma elevação mais alta, onde as temperaturas são mais baixas, no processo que conhecemos como levantamento orográfico. As massas de ar tendem a se elevar para cruzar as montanhas, e à medida que sobem, tornam-se mais frias e capazes de se manter cada vez menos úmidas. Então, temos precipitação ocorrendo no lado da montanha acima do qual as massas de ar estão subindo. Quando as massas de ar finalmente conseguem atravessar o terreno de alta elevação, elas já estão bem secas. E se essas massas cruzarem o terreno elevado em direção a um terreno muito mais baixo, as temperaturas tendem a se tornar muito mais altas, o que ajuda a evitar mais precipitação. É por isso que dizemos que essas regiões são sombras de chuva das montanhas. As regiões de sombra de chuva são ambientes perfeitos para os desertos se formarem. Um exemplo disso é o Planalto Tibetano, ao norte dos Himalaias. Aqui está um vídeo mostrando uma visualização do Google Earth Pro dos Himalaias e do Planalto Tibetano, no sudeste da Ásia. Os ventos vêm principalmente do sul, então, quando eles encontram os Himalaias, as massas de ar tendem a subir e muita precipitação tende a ocorrer por lá. Note como toda essa região é bastante verde. Agora, quando as massas de ar cruzam a região montanhosa dos Himalaias em direção ao Planalto Tibetano, elas já estão muito secas, por isso essa região se torna muito mais árida. Observe como a paisagem, a vegetação e as cores mudam drasticamente. E é isso, gente! Hoje nós falamos sobre os locais onde os desertos se formam, nós examinamos as características geográficas específicas dessas regiões e por que elas criam um ambiente perfeito para a formação de desertos.